Boa noite, estamos iniciando mais um programa ONI Movimento TV. Eu tenho certeza que a presença de Deus já é real aí onde você nos acompanha, assim como ela é mais do que presente aqui neste lugar. Vamos juntos nesses minutos adorar ao Senhor e daqui a pouco ouvir um pouco também da palavra. Vem com a gente, convida o máximo de pessoas que você puder. Se você puder, espalhe essa live aí, já marca seus amigos e vamos juntos adorar o Senhor. Espírito Santo, Tu és bem-vindo aqui, Tu és bem-vindo, Senhor, na vida de cada pessoa que nos acompanha agora, em cada lar. Espírito Santo, fique à vontade para curar, para libertar, para transformar. Enche-nos da Tua presença nesse tempo. É o que te pedimos, é o que te clamamos. Santo Espírito, Tu tens total liberdade para agir em nossas vidas. Senhor, que nesse tempo a nossa fome, a nossa sede pela Tua presença venha aumentar cada vez mais. Venha aumentar cada vez mais. Se você puder, abra os seus lábios, comece a orar aí no seu lugar e peça ao Senhor para sondar o seu coração. Peça a Ele: Espírito Santo, eu preciso da Tua presença. Espírito Santo, eu preciso da Tua presença. Tira agora toda angústia, tira agora todo medo, tira agora toda dor. Venha ao meu encontro. Eu não sei como você está, mas eu quero te dizer que o Espírito Santo de Deus, Ele se faz presente aí com você. E Ele tem todo o poder para curar, para libertar, para tirar toda angústia, todo medo do seu coração. Em nome de Jesus, seja livre. Em nome de Jesus, seja livre. Em nome de Jesus, seja livre. Que a sua mente esteja conectada à mente de Deus nesse tempo, em nome de Jesus. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar a esperança viva. Tua presença em nós é o que queremos, Deus, é o que queremos, Deus.
teu desejo. Abre os seus lábios e peça a Ele, Santo Espírito, inunda-nos, inunda-nos mais uma vez, inunda-nos e creia, creia, Ele está aí. Inunda-nos, inunda-nos, Senhor, inunda-nos, enche-nos do teu poder, da tua glória, Deus, da tua glória, Deus, da tua glória, Deus, da tua presença, Senhor. Lugar mais uma vez, vem, vem, oh vem, vem, sim, vem, vem, Senhor, amado, amado, eu confio em Ti, eu descanso em Ti. Every person that ever lived has to make the same choice. It's either the world and its pleasures and its gods, or it's Christ. Which is it for you? Who are you choosing? Who are you voting for? Choosing rather to suffer the affliction with the people of God than to enjoy the pleasures of sin for a season. Oh yes, there's pleasure in sin for a short time. There's nothing you can do about it. It's going to be there. Choose Christ, and there'll never be a hangover except joy and peace. And it's an urgent decision, because to delay makes the right decision harder. Indecision in itself is a choice. Not to decide is to decide not to. Decisions are made whether we make them or not. Time decides if you will not. And time always decides against you. There's a lonely arena in the depths of your heart where the greatest battle of life must be fought alone. That's your decision about Christ. Your parents can't make it for you. The church can't make it for you. Your friends can't make it for you. Your girlfriend, your boyfriend can't make it for you. You have to make it yourself. And you must decide tonight. Aleluia! Como é bom ter você conosco toda sexta-feira para juntos mergulharmos na presença do Senhor, aprendermos mais dEle. E eu tenho certeza que aonde você estiver, a glória do Senhor já está aí, ela é real. E nessa tarde, Deus tem falado conosco, nesses dias Deus tem falado conosco sobre a armadura de Deus. Ele falou conosco essa semana nas nossas células, nos mostrando sobre um tempo onde nós precisamos nos revestir da armadura dele. E o que é essa armadura? Fica conectado conosco, que eu tenho certeza que Deus vai falar com você também. Se você puder, abra sua Bíblia comigo em Efésios 6:10 e vamos juntos aprender mais do Senhor através da palavra dele. Efésios 6:10 diz assim: finalmente fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Vamos mais, vamos descer mais. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Pois não é contra a carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes do mundo destas trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade das regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, permanecer firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçando os pés com a preparação do evangelho da paz.
tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito e para o mesmo fim, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Uau! Essa é a palavra que Deus tem liberado para nós nesse tempo. E é um tempo que o Senhor nos chama a voltar para Ele, a se revestir dEle, a equipar dEle. Mas como? Muitas vezes nós lemos esse texto e achamos que revestir da armadura de Deus é você olhar no espelho e falar: ah, agora eu tomo o capacete da salvação, eu começo a vestir, então eu uso o escudo, eu vou me preparando com essas armas espirituais. E muitas vezes nós oramos revestindo dessa forma. Mas será que é essa forma correta que nós vamos equipar dessa armadura de Deus? Você viu um vídeo agora há pouco mostrando cenas das nossas vigílias, dos nossos encontros. E nessas madrugadas, o que Deus tem feito nesses 5 anos de One Movement é unir soldados que têm essa compreensão e esse entendimento de como é ser equipado para permanecer firme diante do grande general que é Jesus nesse tempo. É um tempo que Deus tem unido soldados, guerreiros, valentes dele, permanecendo firmes nesse tempo. E eu tenho certeza que o Senhor te chamou também para isso. Você é um soldado, você é um guerreiro, você é um valente e você precisa se equipar dessas armas espirituais. Nós vamos aprofundar um pouquinho mais sobre isso, mas antes eu queria passar um vídeo para vocês da nossa última vigília, onde nós sentimos exatamente isso, um tempo que Deus tem unido soldados, tem levantado soldados, guerreiros, valentes, que não temem o mal, mas que se preparam para os dias do fim. Fica agora com esse vídeo. Aleluia, glória a Deus. Nós temos um quadro de Amigos do Reino em todo o programa. Você que está conectado com a gente já sabe. O One Movement, a marca do One Movement é essa unidade de igrejas, de ministros, de pastores. E está conosco hoje o pastor Léo Paulino, da Nations Help, que já é de casa, que está com a gente sempre. Prazer imenso estar com vocês aqui mais uma vez. Que Deus abençoe a sua vida. Pastor Renato, que já é de casa também, está com a gente aqui sempre. Glória a Deus, que bom estarmos aqui mais uma vez. Nós vamos falar um pouquinho mais, aprofundar sobre Efésios 6, de 10 a 18, como nós lemos agora. Glória a Deus pela vigília de sábado, né, Léo? Léo esteve lá com a gente, apareceu você ali no vídeo. Foi tremendo, né, aquele tempo que nós estivemos juntos ali. Especialmente numa estação de guerra, né, que o nosso país está. O ano passado o Senhor falou conosco, que tem tudo a ver com esse tema aqui, né? Que esse ano seria uma estação de guerra, nos deu o livro de Josué. E as vigílias têm sido uma bênção, nos fortalecido, nos impulsionado a termos assim, uma vida de adoração, de intercessão, de busca, incluindo as madrugadas. Uma bênção. Glória a Deus. E nessa madrugada, especificamente, como Deus falou conosco sobre ser um soldado preparado para esse tempo, né?
E queria que o pastor Renato também falasse um pouquinho daquilo que Deus gerou nessa última madrugada nos nossos corações. Olha, foi uma experiência maravilhosa, né? Como sempre, né? E já são 5 anos de vigília e nem parece, né? O fogo é o mesmo e a gente tem visto assim o interesse tão grande das pessoas, né? Porque a gente só tem podido disponibilizar 120 vagas e elas se esgotam em 1 minuto. E depois o pessoal fica reclamando, né? Que queria participar e não pôde. Mas quem conseguiu, creio que saiu dali satisfeito, porque valeu a pena, né? Foi muito abençoada a vigília. Glória a Deus, é verdade. As vigílias, assim, acontece algo extraordinário. A gente abre as inscrições e em menos de 1 minuto acaba tudo. Então, talvez você possa estar aí, eu quero tanto participar. Mas tenha fé, meu irmão. Faça a sua inscrição para a próxima, que em nome de Jesus você vai estar lá com a gente. Tenha fé, permaneça firme, seja um valente aí nesse tempo que nós vamos estar juntos. Léo, você falou algo interessante sobre um tempo de guerra que nós estamos vivendo. Esse texto, ele tem tudo a ver com o tempo que nós estamos vivendo. É um texto muito atual. Um tempo de guerra. E é interessante que Efésios começa falando sobre unidade, que é o que nós vimos aqui agora na vigília, a unidade de tantas igrejas, mas ele encerra falando de guerra. Começa falando de adoração, aquela passagem lá, Começa falando de adoração, né? E unidade, e bendito encerra Deus com guerra. Do nosso Senhor Jesus Cristo, a palavra bendita ali é adorável, digno de adoração. E me chama a atenção nesse texto, olhando para o contexto. Capítulo 1, 2, 3 e 4 de Efésios, fala da identidade do cristão. Sim. Quem você é em Cristo por aquilo que Cristo fez. E a partir ali do capítulo 4, olhando para essa verdade, o nosso caráter sendo refletido na prática, o nosso caráter cristão. E fecha caindo na armadura. Então a armadura, que é essa forma como o mundo espiritual nos enxerga, não é aquilo que eu penso que eu sou, mas é como eu estou espiritualmente. As vestes na Bíblia geralmente mostram verdades interiores. E aqui, para um tempo de guerra, como Paulo estava vivendo ali em Efésios, e ele deixa ali para aquela cidade, nós realmente precisamos estar vestidos corretamente para esses dias. E eu vejo a questão da identidade, você saber quem você é em Cristo, você saber o que Cristo fez por você, isso adentrar no seu coração, no seu espírito, e você começar a refletir o caráter de Cristo na terra. E a palavra de Deus fala que todo o poder foi liberado, isso é plenamente possível, uma vida de santidade. Ele fecha agora falando com a armadura. Então, que a identidade de Cristo seja levantada na igreja brasileira, na sua vida, que você saiba quem você é nele, o que ele fez para você, que você reflita o caráter de Cristo nas nossas atitudes, e certamente para um tempo de guerra, para uma estação de guerra, o cristão sempre está em guerra, né, pastor Renato? Exatamente. Mas agora nós estamos numa estação de guerra, as pressões espirituais sobre a nossa nação, vai exigir da igreja uma armadura mais justa, aquilo que nós realmente somos no mundo espiritual e como o mundo espiritual nos enxerga. E aqui ele entra então na armadura de uma maneira assim impressionante. Fico tão feliz de ver esse texto, esquema no meu coração. Glória a Deus. Amém. Você falou algo muito sério sobre a nossa identidade. Eu acho que a gente pode pegar como tema central aqui de identidade, né? Nós somos soldados, a nossa identidade é de soldados, de valentes, do grande general, né? Estamos unidos, por isso o One Movement nasceu para esse tempo, um movimento de unidade que equipa soldados para os últimos dias. Essa é a marca do One Movement, um movimento de soldados que equipa grandes valentes para os últimos dias. Amém, pastor? Amém. É interessante que o livro de Efésios, né? O livro de Efésios, ele vem falando de tantas coisas maravilhosas, né? Desde o capítulo 1, de uma profundidade tremenda, e principalmente a respeito da igreja. E aí vem a questão da unidade, não é? Que Deus desfez a inimizade entre gentios e judeus no contexto da igreja. E no capítulo 5 vai falar da plenitude do Espírito Santo, e
falar sobre louvor, adoração. E se o livro terminasse no capítulo 5, a gente teria assim, uma ideia assim, tão maravilhosa do cristianismo, mas tem o capítulo 6, que é batalha, né? Que é guerra. Então, o cristianismo, ou a vida cristã, não é um passeio no shopping, né? Não é simplesmente aquela experiência de receber coisas de Deus, de conseguir coisas e de ser abençoado. Não, a vida cristã envolve também guerra, envolve também batalha. E às vezes a pessoa fica decepcionada. Olha, se você está enfrentando lutas na sua vida, saiba que isso é completamente normal. Só não tem luta o soldado morto. Se você está vivo, você tem que lutar, né? Mas não é também lutar de qualquer forma. Então o texto diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Não é fortalecer simplesmente nos relacionamentos humanos, embora eles sejam importantes. Não é simplesmente na família, na relação conjugal, nas amizades, mas é fortalecer no Senhor. E isso vai implicar no uso da armadura, que não são apetrechos espirituais, não são armas invisíveis que eu tenho que me apossar delas pela fé. Não, a armadura é um conjunto de virtudes, de atitudes. Então, eu preciso ter na minha vida o quê? A verdade, a justiça, a fé, o evangelho, a certeza da salvação, a palavra. Então, é um conjunto de virtudes e atitudes que, uma vez que eu as possuo, eu estou protegido espiritualmente. Protegido, isso é essencial, né, para a gente ter um bom desempenho nessa batalha. Amém. Amém. Léo, pode falar com mais propriedade, né, Léo? Porque eu tenho visto você aí diante de muitas batalhas, particularmente pela nação. A gente tem visto você se levantando como um intercessor com a Nations Help pelo Brasil e tem visto esse tempo de guerra que nós estamos vivendo, uma guerra espiritual violenta. E eu queria que você falasse um pouco de como nós vamos nos equipar e nos preparar para essa guerra que nós já estamos vivendo. Eu chamo a atenção aqui dessa palavra fortalecido. Primeiro, o texto, em especial Efésios capítulo 6, versículo 10, né, dá uma ideia de constância na presença de Deus, né? E outra coisa que me chama a atenção é que a Bíblia fala o seguinte, que quando eu sou forte, eu sou fraco. Então, às vezes, nessas estações, nós percebemos uma fraqueza mesmo devido à guerra, uma fraqueza do homem natural, mas o homem espiritual está forte diante do Senhor. E o que precisa estar forte diante do Senhor realmente é o homem espiritual. Tem um texto aqui de uma das intercessões do apóstolo, aqui no capítulo 3, que retrata exatamente os 6:10, que ele fala o seguinte, ele fala que nós devemos ser fortalecidos, capítulo 3, versículo 16, para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu espírito no homem interior. Essa palavra, sejais fortalecidos, respondendo a sua pergunta, Joyce, como é que a gente vence essa guerra, significa no original ali, ser dominado por Deus. No momento de grande pressão, é bem difícil a batalha espiritual em vários aspectos, né? Nós estamos vivendo isso agora, mas eu queria chamar a atenção de nós sermos dominados pelo Espírito de Deus. Às vezes vêm as angústias, às vezes vêm as ansiedades, e elas são normais, em especial no momento em que nós estamos vivendo, um tempo de pandemia, muitas pessoas estão passando muitas dificuldades, mas nós precisamos ser dominados pelo Espírito de Deus. É mais ou menos o seguinte, Ele quer nos dominar para que nós dominemos, se vençamos essa batalha espiritual. Então eu oro aí pelo seu coração, você que está percebendo essa pressão. Primeiramente eu quero te falar que a estação agora está mudando. Você nunca entra numa estação de Deus forte, entenda isso. Você nunca entra numa nova estação de Deus forte. Geralmente você entra fraco para você mesmo. Mas quando você está fraco para você mesmo, Deus está te fortalecendo para Ele. Então que Deus possa nos dominar nesse momento. Essa é
a grande luta, quando o inimigo vem às vezes trazendo pressões, a Bíblia fala que eu tenho que humilhar diante do Senhor, né? Resistir, mas humilhando diante do Senhor, sendo sóbrio diante do Senhor, permitindo que o Senhor domine o meu coração. E quando isso acontece, nos olhos espirituais, nós estamos vencendo essa batalha. E o Senhor então traz força para que nós venhamos perseverar. E dessa maneira é que a armadura do Senhor vai sendo colocada nas nossas vidas. O mesmo texto lá da armadura, ele fala de oração constante, por exemplo, capítulo 6, versículo 18, né? Depois que ele fala da armadura. Como? Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança. Então, é um momento numa estação de guerra, nós gastarmos um estilo de vida em oração, no Espírito. Por que no Espírito? Porque eu tenho que aprender a viver uma vida no Espírito constantemente numa estação de guerra, mais ainda numa estação de guerra. Às vezes nós temos o Espírito Santo habitando em nós, mas a gente não dá um espaço para Ele, né? Não deixa Ele realmente governar as nossas vidas, a gente não é sensível a Ele. Por quê? Porque nós estamos cheios de coisa, mas Ele quer realmente ter um espaço especial na nossa agenda, e nós então passamos a vivermos uma vida no Espírito, sendo sensível ao Espírito, e quando Ele vai nos dominando e governando as nossas vidas, nós então vamos perseverando e a armadura de Deus vai fortalecendo a cada dia, vamos vencendo, não pessoas, vencendo principados e potestades nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Cristo tem todo o poder sobre a sua igreja, mas às vezes a gente não sabe, né? A gente não acessa. Essa é a questão. Você falou sobre quem que nós devemos vencer, né, Léo? Nesse tempo nós estamos com uma guerra que a gente percebe de irmão contra irmão, de partido político contra partido político. Existe uma guerra política no nosso país. Até time de futebol, né? De tudo é motivo para briga hoje nas redes sociais, irmão contra irmão mesmo. Uma divergência política é motivo de um se virar contra o outro, mas a gente pode reforçar aqui, com quem que nós devemos guerrear, quem é o nosso verdadeiro inimigo, pastor Renato? Inclusive, diferenças doutrinárias, né? Muitas vezes elas se tornam um motivo de uma batalha, né? Então, é interessante nós sabermos quem é o inimigo. No contexto de uma guerra, eu preciso saber quem sou eu, a identidade, né? E quem é o inimigo, a quem eu devo combater. Então, Paulo ele não apenas fala das armas espirituais, como ele fala assim, não tendes que lutar contra carne e sangue. Olha só. Então, você está com as armas nas mãos, mas não tem que lutar qualquer batalha. De repente você está na guerra errada. Olha só. Já pensou? Então, a gente precisa ter consciência de quem é o inimigo. E Paulo fala, principados, potestades, hostes espirituais da maldade, príncipes das trevas deste século. E o que é isso, né? São demônios, são poderes satânicos. Então nós precisamos ter essa consciência de quem é o inimigo e a quem nós vamos combater, né? O seu inimigo, ele não é o seu vizinho, ele não é o irmão da outra denominação, não é o filho, o marido, a esposa, a sogra, o cunhado, não. O seu inimigo é Satanás e os demônios. Então, essa identificação ela é muito importante para a gente não começar a usar as armas espirituais uns contra os outros. Como se a gente estivesse aqui para combater, né, homens e mulheres. Amém, amém. Léo, só um pouquinho, já vou te passar. Vou finalizar com o Renato aqui. Depois eu passo para você, nós vamos orar. Renato, você falou uma coisa interessante. Muitas vezes nós fazemos uma oração rápida, Senhor... Foi o que eu falei anteriormente, eu queria que você concluísse. Eu me revisto agora da sua armadura como uma oração breve e muitas pessoas acham que assim estão equipadas com a armadura de Deus. Essa é a forma correta de
se vestir dessa armadura? Como nós adquirimos essa armadura, para ficar bem claro para as pessoas que estão em casa? Não é uma questão de adquirir a armadura através de uma oração. Senhor, eu preciso da armadura, me fornece aí agora. E aí, dentro de 5 minutos, você está revestido. Não, é questão de caráter. Né? Então, a verdade, a justiça, a fé, não é isso? O evangelho, a certeza de salvação, a palavra. E é interessante que Paulo falou assim, tomai toda a armadura de Deus. E ele falou isso 2 vezes nesse texto, toda a armadura. E lá no versículo 18, fala assim, perseverando em todo o tempo, com toda oração, toda súplica, por todos os santos, né? É uma palavra que nos remete à totalidade. Precisamos de toda a armadura, de todas essas peças, de todas essas virtudes e atitudes espirituais. Por quê? Porque se nos faltar uma, aquele será o ponto onde o inimigo vai atacar. Então eu tenho observado nessas incursões de policiais nos morros, principalmente no Rio de Janeiro, você pode observar que todos estão com colete à prova de bala. Mas cadê o capacete? E nesta última incursão ali no Jacarezinho, um policial foi morto com um tiro na cabeça. O colete dele estava perfeito, mas ele não tinha capacete. Então, assim também nós ficamos totalmente vulneráveis se nos faltar uma dessas peças, ou uma dessas virtudes, uma dessas atitudes. Isso aí, Léo? Aproveitando a divergência, né, que você falou que o país está vivendo política, né, uma guerra muito grande, mais importante agora a unidade da igreja precisa ter um contraponto. Mais importante, os pastores precisam caminhar agora mais em unidade. Porque a igreja vai salgar no momento de falta de unidade fora, por dentro ela vai ter que manifestar unidade. E eu creio que a unidade vem com 2 coisas, né? A unidade vem para o mover do Espírito Santo. O que nos une não é a doutrina, é o amor, é o governo do Espírito Santo. E tem um texto aqui que eu gostaria de fechar com ele sobre unidade, aproveitando aqui a visão do Unimovement, que é Efésios capítulo 4, versículo 1, quando ele fala da vida prática cristã. Rogo-vos, eu clamo desesperadamente, pois eu, prisioneiro do Senhor, que andeis do modo digno da vocação a que for chamado. Em outras palavras, que torne aquilo que nós já conquistamos em Cristo, com toda a humildade, mansidão, mas olha o versículo 3, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito. Num tempo aí de extrema divergência, realmente uma divisão muito grande na nossa nação, a igreja do Senhor precisa se levantar com uma manifestação viva, real, de unidade, que vai salgar a nação, que vai transformar a nação, pelo amor que existe entre os irmãos, por irmãos líderes que não estão buscando seus próprios interesses. Eu creio que esse é um ponto central dessa batalha espiritual que o Brasil está vivendo, que a igreja se levante como um organismo vivo na presença do Senhor, formada por líderes que não buscam os seus próprios interesses. Quando isso acontecer, mais ainda em unidade nós vamos andar. Glória a Deus, glória a Deus. Eu queria encerrar reforçando 2 versículos que eu acho muito importante você guardar para esse tempo. Portanto, Efésios 6,13, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firme. Orando, verso 18, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Aí nós vemos a importância da unidade e o porquê que nós estamos levantando essa questão. Porque estamos nos dias, os dias são maus, como o texto mesmo fala aqui. Os dias são maus. Para que nós possamos resistir firmes o dia mau, você precisa ser esse soldado equipado, que entende a sua identidade, a sua função para esse tempo.
Você é um soldado, um guerreiro, e foi convocado pelo grande general para esse tempo. Mas o desejo dele não é apenas que você guerreie, que você lute. O desejo dele é que você se relacione com ele também. Através da oração, através da adoração. O desejo do seu comandante, que é Jesus Cristo, é que você se relacione com ele dia após dia. Um relacionamento íntimo. Abra a sua Bíblia, é tempo de você mergulhar fundo nas Escrituras. É tempo de você entender quem é o seu comandante, a identidade desse comandante. E ele te chamou, ele te equipou para esse tempo. Em nome de Jesus, receba essa palavra. Vamos juntos, vamos nos levantar como guerreiros aprovados do Senhor. Porque os dias são maus, nós temos visto isso, mas nós temos certeza que nós somos soldados valentes e guerreiros do Senhor e estamos sendo preparados para esses últimos dias. Amém? Pastor Léo, queria que você orasse por nós, para que a gente possa encerrar. Senhor, nós te louvamos por tudo aquilo que o Senhor tem sido nas nossas vidas. Eu quero abençoar a vida de cada um que está na sua casa, nos assistindo. Que a presença do Senhor, a glória do Senhor possa inundar. Que possa haver, Deus, um ajustamento dos odres dentro das casas, porque o Senhor quer derramar o vinho novo nesses dias. E esse ajustamento passa, Deus, por essa realidade de um alinhamento de caráter que vai nos proporcionar, Senhor, a capacitação de vencer essa batalha espiritual, sendo revestido, meu Deus, com toda a armadura. Nós também oramos em nome de Jesus, abençoando a nossa nação. Que o Brasil seja abençoado, que a nossa nação seja abençoada, que o Senhor livre o Brasil de todo o mal e que a igreja do Senhor nessa nação possa, em nome de Jesus, vencer, ser aprovada pelos céus nesses dias. Ser tu uma bênção, ser cheio da força do Espírito no seu coração, presente nos dias de hoje, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe e esperamos você na próxima semana para mais um programa On Movement TV. Até lá.